Saiu o penúltimo episódio de She-Hulk, onde finalmente temos o Demolidor em sua melhor forma, mas também grandes reviravoltas e um pré-anúncio do Hulk vermelho que pode estar vindo aí. Galera, tem coisa pra gente falar, hein? Bora lá! E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo DCM. Galera, esse episódio foi com certeza o melhor episódio de toda a série e isso não dá pra negar. Fora a aparição do Demolidor, toda a narrativa do episódio, a conclusão da história, as reviravoltas, referências, tudo funcionou excelentemente bem e nesse vídeo eu vou te explicar cada detalhe do que aconteceu nesse episódio. Mas antes de a gente falar sobre tudo isso, você já sabe, né? Já capricha naquele like agora no início do vídeo, me dá essa força, poxa. Você sabe que é só com teu like, com a tua interação, com o teu engajamento que eu consigo levar esse vídeo para mais pessoas. Eu sei que às vezes parece ser chato eu ficar pedindo isso em todo vídeo, mas não tem jeito, cara, é só com teu like, com teu engajamento que eu consigo levar. Então se você puder me dar essa força, eu fico muito grato de coração. Agora sim, bora falar sobre o que rolou nesse episódio. O episódio começa com os caras assaltando uma loja e do nada aparecendo o Homem-Sapo e passando uma vergonha na frente deles, tentando impedir os caras de levarem uma TV. E por mais que o Homem-Sapo pareça um personagem bobinho, ele de fato é. Ele realmente é um personagem bem bestinha mesmo. E isso não é só na série não, viu? Isso é até nos quadrinhos mesmo, porque o Eugene Patilho, ele apareceu pela primeira vez na revista Marvel Team Up 121, dando uma força para os super-heróis para pegar alguns vilões. E cara, a história dele é muito simples. O pai dele era um inventor, mas que nunca conseguiu ter sucesso com as suas invenções. Então ele resolveu criar um traje de sapo e virar um super vilão para conseguir dinheiro. Só que o Demolidor acabou pegando ele e ele foi preso. Então, para limpar a imagem do pai, o Eugene ele pegou o traje do pai e resolveu se tornar um herói para ver se ele limpava um pouco daquela imagem que ficou meio manchada do pai dele. Então, de forma bem resumida, foi assim que ele se tornou o Homem-Sapo. Então, não, ele não tem nenhum super poder, ele tem apenas molas nos pés que fazem ele pular muito alto e ele nem tem controle sobre esses pulos. Então, ele não tem nenhum poder, a não ser super burrice e super idiotice, né? Mas brincadeiras à parte, não, ele não é um mutante. Então na sequência aparece ele falando com a Jennifer Walters, dizendo de que ele foi voar e o seu traje apresentou defeitos e por conta disso pegou fogo e que ele queria uma compensação pelos danos causados a ele. E bom, já era de se esperar de que a pessoa que fez o traje dele seja a mesma pessoa que faz o traje de todos os super-heróis. E de quem será que a gente tá falando, né? É óbvio, estamos falando do Luke. E como a Jen não queria abrir um processo contra o seu próprio alfaiate, ela vai até o Sr. Holloway para pedir para que outra pessoa cuide do caso. E aparentemente houve uma adaptação aqui da história da família Patilho, do Eugene, porque nos quadrinhos eles nunca tiveram muito dinheiro, mas aparentemente aqui é uma das famílias ricas que contratou o escritório da GLKH. Olha, é muito importante que deixemos os Patilhos felizes. Eugene está muito empolgado por termos uma Hulk no caso. E eu particularmente achei que essa adaptação até que funcionou muito bem. É uma adaptação ligeira, mas que se encaixou muito bem com a trama da história. Então, como ela foi forçada a ficar no caso, ela vai até a alfaiataria do Luke e diz para ele sobre a situação. E ele sente como se ela estivesse traindo ele, então ambos discutem e a Jennifer resolve abrir um processo contra ele. E bom, você já deve imaginar que caminho que isso vai levar, né? Bom, a Jennifer tá representando o Homem-Sapo, o Luke também vai precisar de um advogado, e quem será que pode representar o Luke no tribunal? Bom, acho que você já entendeu para onde que isso está levando. Então, no dia do julgamento, eis que aparece ele, o homem, o mais aguardado de toda a série, Matthew Murdock, aos 45 do segundo tempo, no penúltimo episódio, mas temos o Demolidor. Então o julgamento começa e ele detona com a Jennifer Walters com uma série de argumentos que anulava o pedido dela da lista de clientes do Luke. E ainda sentiu um cheiro estranho vindo do traje do Homem-Sapo e foi constatado que ele usou combustível de avião no traje, ao invés de seguir as instruções que o Luke colocou no traje.
Então, obviamente, o juiz deu causa ganha pro Luke, até porque ele não seguiu as instruções do próprio traje. E cara, pra mim essa cena do tribunal, como o Gustavo Cunha diz, foi totalmente excelente. Eu amei a forma como eles introduziram o Demolidor na série, a interação entre os dois, eles se degladiando ali, lembrando que estamos falando dos dois melhores advogados do mundo da Marvel. E inclusive, esse embate entre o Demolidor e a She-Hulk já aconteceu nos quadrinhos. Foi uma história onde o Demolidor era o representante de uma família que estava processando o Capitão América e a She-Hulk era representante do Capitão América. Eu não sei qual foi o resultado desse embate entre os dois, mas foi a primeira vez que eles se enfrentaram em tribunal. Um outro detalhe muito interessante desse julgamento é o fato dele citar que o Acordo de Sokovia foi revogado. E se você não lembra, o Acordo de Sokovia obrigava todos os super-heróis a atuarem apenas quando o governo solicitasse. Ou seja, eles não tinham liberdade para atuar quando quisesse. Então, se o Tratado de Sokovia foi revogado, então agora todos os super-heróis eles podem atuar sem qualquer tipo de restrição vindo do governo. É óbvio que eles não vão fazer o que eles quiserem, até porque tem penalidades. Mas pelo menos agora eles não são regulados por um órgão do governo. Agora, fora isso, que alegria, cara, ver o Demolidor usando termos do UCM, como o Tratado de Sokovia, como se ele já soubesse, como se ele tivesse feito parte de todos os acontecimentos até agora. Então é incrível ver ele já inserido dentro do UCM. Então na sequência aparece a Jen no bar que ela sempre vai, só que dessa vez o Matt Murdock estava lá e resolveu oferecer para ela uma bebida e puxar papo. Então eles conversam sobre como é trabalhar para pessoas ricas, sobre suas responsabilidades, e então Matthew solta uma frase simplesmente impecável. Do jeito que eu vejo, Jen Walters usaria as leis para ajudar as pessoas quando a sociedade falha com elas. E a mulher Hulk ajudaria as pessoas quando as leis falham. Então, você pode, caso escolha, ser a melhor dos dois mundos. E com certeza isso já foi o suficiente para fazer a Jen começar a levar a sério essa ideia de ser uma super-heroína. Afinal de contas, ela pode ser o melhor dos dois mundos. Agora falando especificamente do Demolidor, eu achei maravilhoso como eles preservaram as características da essência do Demolidor. Ele continuou sendo aquela pessoa bem-humorada, mas sem deixar de ser aquela pessoa inteligente, perspicaz, que sabe equilibrar muito bem os momentos de ser sério e os momentos de ser bem-humorado. Então, sobre o fato deles preservarem essas características, eu achei simplesmente incrível. Na sequência, o Todd manda uma mensagem para Jen, meio que obrigando ela a ir falar com ele sobre um caso. Então ele diz que comprou uma lança wakandana em um leilão e que o Wakanda está pedindo de volta, dizendo que foi roubada por colonizadores. Bom, bora lá. Por mais que essa frase dele pareça ser uma frase bem aleatória, eu enxerguei essa frase de 3 maneiras. E a primeira é que ela responde uma pergunta. Segundo, ela abre uma porta. E terceiro, ela faz uma referência. Vamos começar primeiro pela pergunta. Lembra que ele tinha comentado com a Jen lá nos primeiros episódios se nem vibrânio perfurava a pele dela? Pelo menos por qualquer coisa na Terra. Até vibrânio? Bom, muita gente ficou se perguntando se ele tinha feito esse comentário porque ele era a pessoa que estava por trás de tudo isso e tinha feito aquelas seringas e que agora ele queria fazer uma seringa feita de vibrânio. Mas e se na verdade ele não tem nada a ver com tudo isso? E se realmente ele é só um amante de Wakanda? Ele é um estudioso de vibrânio. E talvez o fato dele ter comprado uma lança de vibrânio prova de que ele na verdade só gosta muito disso e não que ele queria fazer uma seringa de vibrânio para pegar o sangue dela. Lembrando de que a Marvel é expert em fazer a gente acreditar de que fulano de tal é o vilão, é a pessoa que está por trás de tudo isso, e quando chega no final do filme ou no final da série, tem uma grande reviravolta e a gente acaba descobrindo de que o vilão, a pessoa que estava por trás de tudo isso, era uma outra pessoa que a gente nem imaginava. Beleza, agora fora isso, que porta abre? A porta que abre é pro filme de Pantera Negra 2, porque no filme de Pantera Negra 2 vai mostrar
como que o Wakanda está sendo pressionado pelos governos mundiais a compartilhar sua tecnologia e principalmente o seu vibrânio. E talvez o fato do Todd ter uma lança de Wakanda pode ser um argumento que a Rainha Ramonda vai utilizar para provar de que o vibrânio na mão de pessoas erradas pode ser algo muito perigoso. E terceiro, a referência que faz é a fala do Killmonger no primeiro filme do Pantera Negra, onde ele vai até um museu e ele fala sobre um artefato que é feito de vibrânio. Como acha que seus ancestrais conseguiram isso? Acha que pagaram um preço justo? Ou que eles tiraram igual tiram tudo que querem? Agora, fora esses 3 pontos na fala dele, a maior pergunta é: por que dessa cena? Qual foi o intuito da Marvel em mostrar essa cena? Era para mostrar pra gente sobre o vibrânio? Era só para fazer um alívio cômico? Ou talvez porque tinha algo por trás ali acontecendo, a gente não sabia? Que talvez o Todd estivesse ali tentando chamar a atenção dela porque estava acontecendo algo em outro lugar? De qualquer forma, galera, essa cena não foi de graça, alguma coisa tem aí. Até porque no final da cena a Jennifer nem pegou o caso dele e isso nem foi pra frente. Então, ou era só pra mostrar pra gente de que ele de fato tinha uma lança de vibrânio, ou talvez para fazer a gente acreditar de que realmente ele é o vilão por trás de tudo isso. Ou pode ser que realmente tinha alguma coisa acontecendo e ele só queria chamar a atenção dela. O que eu acredito é de que eles queriam mostrar sobre o vibrânio. Agora, por quê? Ainda tá um mistério. Logo depois disso, a Jen vai para casa e mal consegue parar para descansar porque o Homem-Sapo liga para ela pedindo ajuda, dizendo de que ele está sendo atacado por alguém. E bom, em tempos normais, a Jennifer falaria para ele resolver o próprio problema. Mas depois daquele chá de moral que o Demolidor deu para ela sobre ser heroína, ela considerou e resolveu ajudar ele. E pela primeira vez nós vimos o traje que o Luke tinha feito para ela. Então a She-Hulk chega no estacionamento e temos uma cena dela com o Demolidor que eu simplesmente adorei. Nós já falamos aqui várias vezes e você já deve ter ouvido em vários cantos da internet sobre aquele detalhe do traje do Demolidor ser vermelho e amarelo, fazendo referência ao traje clássico dele lá dos quadrinhos. Mas o que eu reparei aqui é que tem um outro detalhe também que foi retirado dos quadrinhos e foi acrescentado nele aqui, que é o fato dele ser um acrobata. O Demolidor nos quadrinhos ele é muito mais acrobata e utiliza muito mais o seu bastão do que foi apresentado na série da Netflix. E pelo jeito eles trouxeram essa característica dos quadrinhos e acrescentaram no personagem aqui na série. E isso eu achei fantástico. Então, enquanto a She-Hulk confronta ele no estacionamento, podemos ver ali no fundo alguns easter eggs, como por exemplo, o banner do musical do Capitão América e um outro banner do Donny Blaze, aquele mágico que apareceu em alguns episódios atrás. Então deu para perceber de que de fato ele ficou famoso. Então ela pega o Demolidor dando aquela super palma dela e confundindo os ouvidos dele. E por isso ela consegue pegar e tirar a máscara. Então ela descobre que na verdade era o Matt Murdock e ele conta de que ele estava atrás do Eugene porque ele tinha sequestrado o Luke. E bom, como a Marvel não é boba nem nada, ela já sabia que os haters de plantão nunca dormem e de que eles iriam fazer piadinhas do traje do Demolidor. Então eles já se adiantaram e fizeram a Mulher Hulk fazer essas piadinhas com ele. Tem que ter muita coragem pra usar ketchup mostarda como paleta de cores. Então a Jen e o Demolidor vão até o esconderijo do Homem-Sapo, que não tem nada de sutil aquele esconderijo. O nome do esconderijo tá escrito gigante em cima, com letras em neon, tem uma placa com o nome da família dele e também tem o QR Code que aparece em todos os episódios ali no poste. Na sequência aparece o Eugene no esconderijo
fazendo as exigências dele ao look do que ele queria no traje. E depois do Homem de Ferro, parece que agora todo mundo quer uma inteligência artificial para chamar de sua. Uma inteligência artificial com um sotaque britânico que fale comigo. Enquanto isso, a Jen e o Demolidor estão no telhado olhando pela janela e conversando sobre os capangas lá dentro. E aqui eu achei muito legal o truque que eles utilizaram com iluminação para reforçar a identidade de cada um deles. Por exemplo, se você perceber, o Demolidor ele tá de um lado onde tem uma luz vermelha e a Jen tá próxima da janela onde tem uma luz verde, só reforçando mais uma vez a característica e a identidade de cada um deles. Então o Demolidor conta que ele sabe quantas pessoas tem no prédio pelo batimento cardíaco de cada um deles. E que inclusive ele conseguia ouvir o coração da própria Jennifer e que estava acelerado. Então depois dele perceber que a Jennifer estava louquinha por ele resolve entrar no prédio. Então, meus queridos, acontece a cena que a gente mais estava aguardando, que é ver o Demolidor descendo a lenha na galera. Então a Jen entra no local para dar uma força para ele, porque obviamente ela não iria ficar ali sentada esperando ele resolver tudo. Afinal de contas, ela mesma nos disse alguns episódios atrás isso daqui. Só não vai esquecer sobre quem essa série é. Então, quando eles estão quase entrando, podemos ver logo ali atrás o logo do Homem-Sapo preso em um holofote, fazendo referência, obviamente, ao Batman. Meu, eu adoro quando a Marvel e a DC elas fazem referência uma à outra. Agora, um outro detalhe também que eu percebi aqui é que, cara, a ambientação desse lugar tá simplesmente animal. Literalmente, tudo ali faz referência a sapo, os jogos de fliperama, as luzes verdes, a vegetação, os trampolins, o papel de parede do computador, tudo. Mostra o cuidado que a direção de arte da série teve em produzir todo esse cenário. Enquanto o Demolidor ele tá pegando os capangas ali, ele vai conversando com a Jennifer sobre como ele conduziria um processo contra o Eugene. E no meio dessa luta aí, ela vai ficando cada vez mais encantada por ele, por todo o charme dele. E antes que os fanboys eles comecem a reclamar sobre essa relação dos dois, é bom lembrar de que essa característica elas vêm direto dos quadrinhos. Afinal de contas, o Matt Murdock nos quadrinhos, ele é solteiro e ele já teve relacionamento com várias mulheres. E a She-Hulk não é segredo pra ninguém de que ela pega geral nos quadrinhos. Então não é nada absurdo ver os dois flertando um com o outro. Então o Homem-Sapo acaba fazendo besteira e se machuca e por conta disso ele é pego. Em paralelo a isso, o Luke ele é libertado e ele acaba perdoando a Jennifer Walters e dizendo que vai fazer o vestido dela para a festa de advogada do ano. Agora, um outro parênteses que eu queria abrir aqui é sobre o Luke, um personagem que desde que ele apareceu, muita gente imaginou de que ele seria um personagem aleatório, de que ele não teria ali muito propósito, e deu para perceber de que ele tem uma personalidade muito própria dele, uma personalidade muito singular. Ele tem princípios, ele tem um cuidado muito grande com todos os trajes que ele monta e detalhe, ele conhece muito bem cada uma das suas produções. Então, por mais que muita gente não goste desse personagem, e tá tudo bem não gostar, uma coisa não dá pra gente negar, de que esse personagem foi muito bem escrito e nesse episódio ele também foi muito bem dirigido. Então a Jen vai lá falar com o Matt Murdock e no meio da conversa começa a rolar uma química ali entre eles. E então ela resolve pular as preliminares e levar ele para casa dela para ver se essa química aí pega fogo. E cara, pela primeira vez a Jennifer pegou um cara bacana, um cara que não é babaca. Meu, que luta! Literalmente, pra ela ficar com um cara decente. Fora que a cena dele andando na rua com o traje do Demolidor foi muito boa. Bom dia.
Então na sequência temos a melhor, repito, a melhor quebra de quarta parede até agora dentro da série. Cara, ela falou como se eu estivesse conversando com um amigo meu. Ela falou exatamente o que eu tava pensando. Porque o que eu tava pensando é, pô, mas a série não acabou ainda? Já era pra ter acabado. Será que vai ter alguma reviravolta? Alguma coisa vai acontecer? E é exatamente o que ela falou. Só uma coisinha espremida no fim da temporada. Essa vai ser a reviravolta, não vai? Mas a pergunta é uma reviravolta do tipo, tem outro Hulk, só que esse é vermelho, ou vou me enfiar morta numa geladeira? E ainda detalhe, ela diz de que será que podemos ver um Hulk, só que dessa vez vermelho? Olha aí o caminho já sendo construído pro Hulk vermelho finalmente entrar no UCM. E um outro detalhe interessante também é que ela zoa a própria Marvel, dizendo de que, então é só um episódio espremido no final da temporada. Porque é exatamente aquilo que a gente vem falando há muito tempo, de que a Marvel coloca tudo para ser resolvido sempre nos últimos episódios. E para deixar essa cena ainda melhor, vemos a Nick fazendo uma referência ao Wolverine. Snitch, você vai ficar muito gata. Ai, cara, essa Marvel, ela ama brincar com o nosso psicológico. Então elas vão para aquela festa de gala lá da melhor advogada do ano e, bom, esse é o momento da Jennifer brilhar. E quando a mãe da Jennifer vê ela entrando, a primeira coisa que ela pergunta pra Jennifer é... Você não trouxe um casaco e você fica resfriada. Cara, não tem jeito. Mãe é mãe, só muda o endereço. Então, quando eles entram para a comemoração, eles chamam a She-Hulk como advogada do ano, mas logo chamam todas as outras advogadas, dando prêmios para todas elas. E cara, essa cena eu enxerguei mais como uma sátira da Marvel para mostrar de que existem muitas mulheres que não recebem o reconhecimento devido dentro das suas áreas e que tem muitas premiações por aí que dão prêmios genéricos para todas as mulheres só para falar assim: a gente deu alguma coisinha para vocês não reclamarem depois de que a gente não dá nada, viu? Mas isso é para esconder o fato de que eles não se deram nem ao trabalho de avaliar individualmente cada uma delas como advogada para conseguir chegar a uma pessoa vitoriosa. E no meio da cerimônia, o pessoal da inteligência solta no telão uma série de dados que eles pegaram do celular dela. E inclusive um vídeo dela se pegando com aquele babaca do Josh. E obviamente a intenção deles ali era fazer com que ela perdesse o controle e ela se tornasse aquele monstro que eles gostariam que ela mostrasse e que ela não tinha mostrado até agora dentro da série. E é exatamente o que acontece. Ela perde o controle e quando ela vê que tem uma galera da inteligência ali filmando ela vai atrás desse pessoal e tenta pegar eles. E até consegue pegar um deles. Mas na hora aparece o pessoal da controle de danos, que obviamente foi chamado pela inteligência para pegar ela. E bom, muita gente acreditou de que essa pessoa aí que ela pegou fosse o Todd, até porque o terno é muito parecido com o terno que ele estava utilizando, o cabelo também é parecido. Mas lembra daquilo que eu tinha dito, a Marvel é expert em dar pistas falsas, em fazer a gente acreditar de que é uma pessoa, quando na verdade era uma outra pessoa totalmente improvável. E poderia ser, quem sabe, no final das contas, aquele primo dela, o Chad. Já pensou? Bom, de qualquer forma, a gente não sabe ainda, mas no último episódio, com certeza vai ser revelado. Agora, um outro detalhe interessantíssimo aqui é que tudo isso aconteceu exatamente como o Bruce tinha dito para ela lá no primeiro episódio. Você não pode ser emotiva. Esqueça a raiva do Hulk. A raiva normal já significa morte e destruição para tudo e todos ao seu redor. E eu tô te dizendo, quando as pessoas começam a te ver como um monstro, isso não para nunca mais. E bom, fica claro aqui de que ela deveria ter dado mais ouvidos pro que ele tinha dito para ela lá no início. Mas olha, para mim, sem dúvidas, esse foi o melhor episódio de toda a série. E isso eu tô falando num contexto geral.
a presença do Demolidor que roubou a cena, a cadência do episódio foi sensacional, a forma como eles amarraram toda a história e como tudo foi respondido, as cenas de ação, o equilíbrio entre humor e seriedade, a quebra da quarta parede, reviravoltas. Olha, esse episódio era o que eu tava esperando a série inteira. Mas e você, o que você achou desse episódio? Tu curtiu? O que você acha que tá vindo aí pra esse último episódio? Bota nos comentários. E pra você que já faz parte da nossa família, meu obrigado de coração por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Ó, um abraço fortíssimo pra cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!